Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Bom dia, seja bem-vindo. Confesso que eu me segurei várias vezes ao ver vocês entrando. A emoção, porque só sabe quem estava aqui por cerca de 3 meses, né? A cada sábado com uma limitação, e agora poder rever algumas pessoas que a gente não via há algum tempo é uma sensação muito boa. Você que está aqui na casa também pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui. Nós temos o costume de dizer que essa casa é sua também. Sinta-se à vontade para vir hoje, voltar para casa, mas já deixar um compromisso certo também pro próximo sábado. Tá bem? Deus abençoe vocês. E nessa manhã, eu quero convidar você a meditarmos juntos no livro de Romanos, capítulo 1, verso 24 e verso 25. Romanos, capítulo 1, verso 24, verso 25. De uma forma toda especial também, estou muito feliz que a minha mãe está aqui, né? Está passando o final de semana aqui, do lado da minha... As mulheres da minha vida, né? Estão aqui nessa manhã. E passar o final de semana aqui com a gente. Depois de um tempo sem se ver, é muito bom. Desfrutar dos dotes culinários, né? Sempre muito bom. E da presença, obviamente, né? Muito bem, amigos. Se você já achou aí, você que está em casa também, por favor, acompanhe a gente. Romanos 1, o verso 24, o verso 25, diz assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela consciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você pode marcar aí a sua Bíblia, nós vamos voltar para ela daqui a pouco. Mas sabe, eu estava pensando nessa semana que a maioria de nós passamos a vida inteira tentando realizar sonhos. E sonhos que são preciosos para nossos corações. Tem sonhos que a gente sonha que a gente não faz questão de que se tornem realidade. Não é isso? Mas tem outros que se tornam meio que urgentes numa lista de prioridade que nós temos de realização de sonhos. E o que é a vida para nós, se não uma busca constante da felicidade? Nós queremos ser felizes. E a gente passa a vida inteira nessa busca incansável de achar felicidade. A gente procura modos para adquirir tudo que nós queremos e muitas vezes nós estamos dispostos a sacrificar muito para alcançar as coisas que nós mais desejamos. Só que a gente nunca imagina que muitas vezes concretizar esses desejos mais intensos do nosso coração e mais profundo que nós temos, talvez possa ser a pior coisa que venha a acontecer em nossa vida. Talvez muitos sonhos que nós temos e a forma intensa e incansável de torná-los em realidade, muitas vezes pode ser a pior coisa que venha a acontecer em nossa vida. E por que isso acontece com tanta frequência? Por que muitas vezes esses desejos e sonhos que nós temos acabam se tornando em desastres? Talvez esteja falando para alguém aqui nessa manhã que tem um sonho ou teve um sonho e passou muito tempo, muita dedicação, muito esforço para tornar esse sonho real, e quando se tornou real, você percebeu que não foi assim não atingiu as expectativas que você criou a respeito daquilo. É como se todo o esforço que você dedicasse não valeu a pena, porque não trouxe realização. No texto que nós acabamos de ler, Paulo ele deixa bem claro que uma das piores coisas que Deus pode fazer para nós é entregar
cada um de nós aos desejos ardentes dos nossos corações. Paulo deixa isso muito claro. E por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso coração, ele é mestre em transformar sonhos, desejos em ídolos. É isso que Paulo está dizendo. Que muitas vezes nós temos sonhos, temos desejos, temos objetivos, só que numa busca frenética e incansável, nós às vezes tornamos sonhos e desejos em ídolos. Em ídolos. O verso 25 que nós lemos, Paulo fala que nós acabamos trocando a verdade pela mentira. Que nós acabamos adorando e servindo a coisas criadas e em lugar do Criador. Não sei você, mas isso retrata muito bem o cenário do mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão adorando coisas criadas. As pessoas estão adorando ideias, conceitos, ideologias. As pessoas estão adorando coisas que foram criadas por homens. E Paulo está dizendo tudo isso porque muitas vezes os sonhos que nós temos se tornam uma prioridade tão alta na nossa vida que acabam substituindo o lugar que é naturalmente de Deus, que nós somos criados por Ele, para Ele e por meio dEle. Naturalmente, o ser humano ele tem um desejo de adorar ou pertencer a algo, e frequentemente, se Deus não for o objetivo da nossa adoração, dos nossos pensamentos e, claro, da nossa felicidade também, muitas vezes, ao dirigir essa força para as coisas ao nosso redor, coisas criadas, nós vamos nos decepcionar também. Todos nós aqui nessa manhã vivemos em torno de algo ou de alguém. Todos nós vivemos em torno de alguma coisa. Algo que cativa a nossa imaginação, algo que prende a nossa atenção, algo que nos atrai, algo que é atraente para nós e muitas vezes se torna uma fixação em nossa vida. Só que a Bíblia é muito clara que sem a ajuda do Espírito Santo, esse objeto da nossa adoração, da nossa atenção, nunca será Deus. É natural do nosso coração. É natural do nosso coração. Se formos fazer aqui uma reflexão nessa manhã, ou desse um momento para você refletir e pensar talvez quem tem sido o alvo ou o que é que tem sido o alvo da sua atenção, talvez a maioria de nós aqui iríamos dizer que talvez não temos dado para Deus a atenção que Ele merece. Ou talvez não temos dado a Deus a prioridade em nossas vidas. E há um grande filósofo judeu, muito estudioso também da Bíblia e dos manuscritos do Antigo Testamento, ele diz que o princípio central da Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, é a rejeição da idolatria. A gente percebe que desde o início é uma ideia de adorar a algo ou alguém. E Deus desejou para a humanidade que ele fosse o alvo da nossa adoração. Só que logo entra a serpente e engana Eva, dizendo que as ideias de Deus não eram as melhores. E a gente passa para perceber que depois disso é uma longa história de um povo de Deus, sempre Deus chamando a atenção do povo e o povo correndo para ídolos. Às vezes literalmente em sua frente adorando a ídolos, às vezes ídolos que eles mesmos criaram, e a gente sabe que a história não foi muito boa com isso. Mas por que isso, amigos? Porque o nosso coração, o meu e o seu coração, ele é uma fábrica de ídolos. Ele é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes o nosso ídolo é o amor, que a gente tanto almeja, e às vezes acaba não mede esforços para se sentir amado. O dinheiro muitas vezes se torna nosso ídolo. A gente tem dificuldade de soltar a mão para ajudar quem precisa. A gente tem dificuldade de ser fiel a Deus com os nossos recursos. Às vezes o sucesso profissional, o desejo sempre de ser melhor, melhor e melhor, acaba deixando Deus de lado em nossas vidas. O poder, para alguns, é a influência. Mas há um personagem bíblico que eu queria usar para usar essa ilustração, para deixar isso mais claro para você nessa manhã. É Abraão. Como a maioria dos homens da sua época, Abraão ele tinha um desejo. E qual era o desejo de Abraão? Qual era? Ser pai. Abraão queria ser pai. E confesso que nos últimos meses eu tenho tido muito esse desejo, só que eu não manifesto muito isso, né? E lendo a história de Abraão não me ajudou a amenizar essa vontade, né? Mas vejamos. Ele não apenas tinha esse desejo, mas ele ansiava por isso.
Abraão ansiava, eu quero ser pai, eu preciso ser pai. Porque no contexto do Antigo Testamento, ser pai não era apenas ter um filho, mas era sinal de uma bênção de Deus. Aqueles que se tornavam pais era como se a população olhasse, esse aqui e essa, esse casal foi abençoado por Deus e Deus está feliz com eles têm o favor de Deus. Mas mais do que isso, um filho significava uma herança, significava que a linhagem do pai iria continuar, que o nome ia sobreviver com o tempo. Mas no caso de Abraão, esse desejo, ele se tornou o mais profundo do seu coração. Acima de qualquer outra coisa, Abraão dizia, eu quero ser pai. É como se Deus dissesse, Abraão, o que é que você mais quer hoje? Qual é o seu desejo mais ardente? Quem sabe o desejo certo, se nessa comunicação Deus desse a Abraão a oportunidade de expressar, seria, Senhor, eu queria ser mais semelhante a Ti. Eu queria me aproximar de Ti, eu queria Te conhecer mais. Talvez essa é a resposta que Deus esperasse de nós. Ou a resposta que precisamos dizer. Porque de fato é isso que nós mais necessitamos. Mas Abraão diz, olha, Senhor, eu quero ser pai. Acima de tudo, é o que eu quero é ser pai. Então conhecemos a história, nasce um filho, e ele tinha agora tudo que ele sempre queria. Só que então chega Deus e fala, Abraão, agora eu quero que você abra mão de tudo que você sempre quis. Eu quero que você abra mão de tudo que você sempre quis. Vamos ao relato? Gênesis 12, abre aí comigo. Gênesis 12, o versículo 1 até o versículo 3. E eu queria que ao ler o relato você se colocasse na história. Pense, o que é que você mais ama hoje? O que é que você tem de mais precioso na sua vida? O que é aquilo que faz o seu coração bater mais forte, pulsar mais forte? E se Deus pedisse você também para sacrificar e entregar a Ele? Gênesis 12, o verso 1 até o verso 3, diz assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as terras e todas as famílias da terra. Deus aparece para Abraão, e essa é uma das primeiras vezes que registra Deus aparecendo para Abraão, e ele faz uma promessa surpreendente. Ele fala, Abraão, se você me obedecer, eu vou abençoar todas as nações ao seu redor, eu vou abençoar toda a terra através dos seus descendentes. Mas havia uma condição para isso acontecer. E não é novidade, na Bíblia a gente vê isso, que Deus às vezes promete bênçãos, mas ele também impõe uma condição. E para Abraão essa condição era um pouco difícil, porque era ir. Ele precisava sair de tudo que lhe era familiar. Deus estava pedindo para Abraão abandonar seus amigos, a parte da sua família e tudo que ele acreditava ser segurança e paz. Porque afinal o lugar onde eles moravam foi um lugar onde Abraão escolheu e ali habitava sua família há bastante tempo já. E agora Deus pede, olha, abandona tudo isso e vai para uma terra desconhecida, sem saber aonde você vai. Em troca disso, em vez de estar num lugar seguro, com as pessoas que você ama, com seus amigos, com o ambiente familiar que você tem, agora eu quero que você vá para o deserto sem saber qual é o seu destino final. Quando a gente para refletir nesse pedido, não foi um pedido muito simples. Não foi um pedido muito simples. Foi um pedido para abrir mão de tudo por causa de Deus. De quase toda a esperança que Abraão tinha e os bens terrenos que um coração humano poderia almejar. Abraão tinha tudo. Abraão era muito rico em materiais, em gado, em animais, em terra. Ele tinha tudo. E agora Deus pede, olha, deixa isso tudo de lado e vai agora para onde eu vou te mostrar. Só que dentro desse pedido havia uma promessa. Qual era a promessa? De ti farei grande nação. Deus estava prometendo a um casal que não tinha filhos uma descendência. Ou seja, Deus pede para Abraão não apenas para abandonar a sua zona de conforto, a sua segurança, mas também pede para Abraão seguir em frente e imaginar que ele seria pai de uma grande nação já
com bastante idade, com a idade bastante avançada. A gente conhece a história e sabe que Sara, ela era incapaz de conceber. Biologicamente falando, filhos era algo impossível para ela. Mas havia uma promessa. Abraão, se você for obediente, você vai ser pai de uma grande nação. E não apenas isso, mas eu vou abençoar toda a terra por causa da sua escolha. Os anos vão passando e fica cada vez mais difícil acreditar nessa promessa. Só que Abraão, já com mais de 100 anos de idade, Sara com mais de 90, ela dá luz a um filho. Qual era o nome do filho? Isaac, que significa riso. Talvez uma referência à alegria que os pais sentiram após de uma promessa de inúmeros anos. Agora Deus tinha cumprido o que ele havia prometido para os seus filhos. Agora, esses anos de espera não foi totalmente ruim, porque fortaleceu muito a fé de Abraão. Fortaleceu a confiança que ele tinha em Deus. E nenhum homem na terra, a Bíblia deixa muito claro, tinha um desejo tão ardente como Abraão de ter um filho. Acho que Abraão não imaginava as noites que ele ia passar em claro, né? As fraldas que ele ia ter que trocar, né, Diego? Tanta coisa que ele ia ter que abrir mão. Mas ele abriu mão de tudo por essa promessa. Ele tinha aguardado, ele tinha se sacrificado e por fim veio o bebê, o seu herdeiro. Mas surge então a seguinte pergunta: será que Abraão havia esperado e sacrificado tudo por Deus ou pelo menino? Será que Deus havia sido apenas um meio para um fim? Será que nesse processo todo Abraão tinha aprendido a confiar em Deus de todo o seu coração e amar a Deus por quem ele é e não pelo que ele faz? Será que ele tinha aprendido a confiar inteiramente em Deus? Muitas vezes a gente pensa, amigos, que ao realizar nossos sonhos, esses sonhos vão atender todas as nossas necessidades, ou que vamos ser plenamente felizes. Eu imagino que com Abraão não foi muito diferente. Quem sabe para ele o nascimento de Isaac significaria: agora eu tenho tudo que eu quero, tudo que o meu coração mais ansiava. Só que no mesmo livro de Gênesis eu quero convidar você a continuar lendo, só que no capítulo 22, o verso 2. Aqui vem um outro encontro de Deus com Abraão. O que está em questão aqui é se Abraão estava realmente confiando inteiramente em Deus ou se ele estava obedecendo a Deus apenas para obter algo em troca. Olha o que diz o verso 2. Capítulo 22, verso 2 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem o quê? Qual é a palavra que é usada aí? A quem amas. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus faz agora um segundo chamado para Abraão. O primeiro: abandona a tua terra, a tua parentela, abandona os teus bens e vá para o deserto, vá para um lugar desconhecido, onde eu vou mostrar para você. E ele tem a promessa de um herdeiro. O herdeiro nasce e agora Deus parece que coloca à prova mais uma vez a fé de Abraão. Diz: Abraão, é o seguinte, já que Isaac é teu tudo, já que Isaac é aquilo que você mais queria, era o que o seu coração mais ansiava, já que Isaac se tornou a sua paixão, e não apenas paixão, Isaac se tornou um ponto de adoração para Abraão. Para Abraão estar feliz era se Isaac estivesse plenamente realizado. Antes, o significado da vida de Abraão era a palavra de Deus. Tudo que Deus pedia, Abraão ia e obedecia, a ponto de deixar tudo para trás. Só que agora ele se agradava do amor de Isaac e do bem-estar do seu filho. Nós sabemos que naquela época, há alguns conceitos que hoje não são mais tão populares. Por exemplo, havia uma lei da primogenitura. O filho mais velho ficava com a maior parte dos bens, das propriedades, da riqueza da família, para que a família não perdesse o seu lugar na sociedade. Isso era muito importante. Então, o chamado de Deus para ele entregar o seu primogênito e também único filho seria semelhante a um cirurgião abdicar o uso das suas próprias mãos. Ou a mesma coisa que um maratonista abdicar as suas pernas, perder as suas pernas. Agora imagine a confusão na cabeça de Abraão. Senhor,
Você me pediu para abandonar tudo e eu fui. O Senhor prometeu um herdeiro. Eu recebi. Mas agora o Senhor quer que eu entregue o meu herdeiro, o meu único filho. Por que, Senhor? Eu não fiz tudo certinho. Eu não te obedeci. Eu não saí da minha zona de conforto. Eu fui obediente. Fui para o deserto, para uma terra totalmente desconhecida. E agora o Senhor quer que eu entregue o meu filho, a qual você prometeu que iria abençoar todas as terras por meio dele. Imagine a confusão na cabeça de Abraão. Abraão não entendia, não sabia como responder essas perguntas que vinham à sua mente, mas a Bíblia relata que ele o quê? Obedeceu. Abrindo aqui um parênteses para você, nem sempre vamos entender o porquê, o como e o quando de Deus. A única parte que cabe a nós é obedecer. Porque sabemos que a vontade de Deus é suprema, é perfeita e é soberana. Às vezes vai parecer estranho. Às vezes vai parecer que vai doer. Mas tudo que Deus pede a cada um de nós é para o nosso próprio bem. É para o nosso crescimento. É para que você seja uma bênção na vida das pessoas que te cercam. Uma vez, em um momento muito triste da minha vida, eu ouvi a seguinte frase: Deus só nos dá motivos para sorrir. Somos nós que não enxergamos a forma dele expressar isso para a gente. Deus só nos dá motivos para sorrir. Somos nós que não entendemos as formas que ele escolhe para expressar isso para a gente. E nesse trajeto, então, para o monte onde eles estavam indo, Abraão deixa os seus servos e sobe apenas com Isaac. E ele dá o seguinte recado para os seus servos: olha, nós voltaremos. Abraão não fala, eu voltarei. Abraão fala, voltaremos. Então, de alguma forma, no coração de Abraão, ele tinha confiança que a justiça e a paz iriam se encontrar, a justiça e a graça iriam se encontrar, e de alguma forma Isaac iria voltar seguro. Ele tinha convicção que ele servia a um Deus santo, mas também servia a um Deus gracioso, que de alguma forma iria revelar o seu caráter. Imagine a tristeza do pai, segurando na mão do seu filho, subindo aquele monte, e quem sabe em algum momento o filho pergunta: pai, mas cadê o cordeirinho que nós vamos sacrificar? Deus proverá. Deus proverá. Nos momentos que talvez esteja faltando algo em sua vida, lembre-se, Deus proverá. E ao chegaram no monte, Abraão, ele dá a triste notícia para Isaac. Isaac, Deus pediu para que nessa manhã, ou nesse momento, nesse fizinho de tarde, você seja o sacrifício. O relato bíblico não mostra nenhuma vez Isaac resmungando, chorando, ou correndo da presença do pai, porque ele tinha muita vantagem física. Abraão já tinha mais de 100 anos, mas relata que, calado, ele obedeceu e foi então preparar o sacrifício. Imagine o cenário, a tristeza no coração de Abraão ao amarrar o seu filho e ao levantar a faca. Nós sabemos que Deus, ele, de uma forma poderosa, se manifesta e fala o que para Abraão? Abraão, agora eu sei que temes a mim. Agora eu sei que eu sou a coisa mais importante na sua vida, porque você não negou o seu único filho. Você não negou aquilo que você tinha de mais importante e mais precioso na sua vida. E o que é que acontece então? Logo após essa voz poderosa se manifestar, eles olham ao redor e percebem que há um carneiro preso pelos seus chifres em uma moita. E ali então Deus coloca à prova o substituto. Esse teste não foi um teste qualquer. No fundo, Abraão tinha plena consciência de que esse teste estava relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas. E se hoje na nossa vida nós somos colocados à prova como Abraão foi, para dizer assim, o que é que você tem mais de precioso hoje? É tão precioso que ele ocupa o lugar de Deus? Ou será que ele é algo secundário diante da importância de Deus em sua vida? E às vezes, com a nossa boca, nós podemos dizer, Deus é o que eu tenho mais importante, mais precioso. Mas na hora do teste, no teste final, nós somos reprovados.
Porque tem muita coisa na nossa vida que ainda ocupa o lugar que é de Deus. E talvez, às vezes, um dos lugares mais difíceis da gente confiar em Deus é na área financeira. Como o Cris falou muito bem aqui na hora do momento de fidelidade, a gente não lembra ou não entende que é Deus que dá, que só temos porque é Ele que concede. E às vezes nós temos uma dificuldade imensa de dizer assim: Senhor, agora eu recebi aqui o meu recurso, eu vou separar aquilo que é teu, em gratidão a tudo que o Senhor me dá. Não é uma troca, é uma devolução, é dele. Mas sabe, amigos, se Deus não intervisse na situação de Abraão, talvez Abraão passaria a amar o seu filho mais do que ao próprio Deus, se não já amava. E se nós amamos algo acima de Deus, isso tem nome. Qual é o nome que damos a isso? Idolatria. E não se engane, toda idolatria é destrutiva. Não há nenhuma idolatria que vai trazer benefícios para a sua vida. Toda idolatria é destrutiva. O modo rígido, estranho que Deus escolheu para testar Abraão, na verdade foi um ato de misericórdia. Foi um ato de misericórdia. Enquanto Abraão não precisasse escolher entre o filho e o seu Deus, ele não seria capaz de entender que o seu amor por Isaac estava se tornando em uma idolatria. Igualmente, Abraão, nós também às vezes não podemos perceber como a nossa carreira profissional, como os nossos relacionamentos, como as pessoas que nos cercam, como os nossos sonhos também podem se tornar ídolos para nós. E em muitos casos, já são ídolos em nossas vidas. E muitas vezes nós não vamos perceber que eles são ídolos até eles serem confrontados, até eles se encontrarem em um palco de batalha para definirmos quem vai ter a vitória em nossa vida. São os nossos ídolos ou é o nosso Deus? Nós não vamos perceber até sermos confrontados com uma situação em que dizer a verdade ou agir com integridade pode ser um golpe sério nos nossos relacionamentos ou na nossa vida profissional. E amigos, se não estivermos dispostos a prejudicar uma carreira, uma amizade, um relacionamento a fim de fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que nós não temos coragem para abrir mão, para que Deus se torne uma prioridade, acaba se tornando idolatria, um ídolo em nossas vidas. Essa história é conhecida. Naquela mesma região montanhosa, outro primogênito foi estendido sobre o madeiro para morrer. Essa história também está relacionada a algo que Abraão não podia ver naquele momento. O sacrifício era Isaac, mas o carneiro se torna substituto. Mas será que foi o sangue do carneiro que saldou a dívida de Abraão e de Isaac? Não. Foi necessário naquele mesmo monte, naquela mesma região, anos à frente, o primogênito de Deus ser estendido sobre o madeiro. Mas quando o Filho amado de Deus ali na cruz clama: meu Deus, por que me desamparaste? A gente não escuta uma voz libertadora do céu. Pelo contrário, não houve livramento. Ao invés disso, Deus pagou o preço em silêncio. Por quê? Porque o verdadeiro substituto para Abraão, para Isaac, para mim e para você, foi o Filho de Deus. E esse é um conceito que Paulo entendeu muito bem. Em Romanos 8:32, você não precisa abrir, mas diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você entende que muitas vezes nós levantamos ídolos porque achamos que precisamos deles, ou eles se tornam uma essência, algo extremamente importante para nós, insubstituível, algo extremamente necessário? E aqui nesse verso está a resposta para as nossas idolatrias pessoais. Ídolos a qual nós nos apegamos, mas que não oferecem segurança alguma. Precisamos imolá-los. Temos que descobrir quão grande, como a primeira música que nós cantamos aqui, quão grande é o nosso Deus. Temos que conhecer esse Deus. Não basta apenas Deus ser um conceito
em que os meus pais conhecem e eu não conheço. Não basta Deus ser um conceito onde eu só escuto falar, mas eu nunca tive alguma experiência real com Ele. Talvez de me trancar no meu quarto, abrir a sua palavra e dizer, Senhor, fale ao meu coração. Eu estou cansado de atividades espirituais secundárias. Eu estou cansado de encontros secundários ou terceirizados. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero te conhecer. E quando a gente conhece a Deus, a gente percebe o quanto Ele cuida de nós. Porque se até os lírios do campo são alvo do cuidado de Deus, quanto mais nós que somos seus filhos e somos suas criaturas. Precisamos entender que Deus se deleita em nós, a ponto dele dizer, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar. É nele que o nosso coração encontra segurança e descanso para poder enfrentar qualquer situação da nossa vida e dizer, eu estou seguro, porque a minha fé está firmada em Deus. A gente acaba criando ídolos, ou Deus acaba se tornando alguém secundário em nossa vida, porque nós colocamos coisas acima dele. Achamos que a segurança que precisamos, talvez são nos bens materiais, nossos posses, nosso conhecimento, mas tudo isso a Bíblia fala que é uma segurança que não traz muita segurança. Sabe, Deus olhou para o sacrifício de Abraão e disse assim, Abraão, agora eu sei que você me ama, pois você não negou o único filho que você tinha, aquele que você tinha de mais importante. E aí eu faço a pergunta nessa manhã para você. Quando é que nós vamos conseguir olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e dizer, Senhor, agora eu sei que tu me amas, porque o Senhor não negou o seu próprio filho, o único filho a quem tu amas. Da mesma forma como Deus se aprova no sacrifício de Abraão, entende, Abraão, agora eu sei que em qualquer circunstância da vida, você vai confiar em mim. Porque você não negou aquilo que você tinha de mais precioso, aquilo que você passou a vida toda querendo. Da mesma forma que Deus encontrou aprovação em Abraão, nós precisamos olhar para o Cordeiro de Deus, que foi morto por cada um de nós e dizer, nele está a minha segurança. Porque eu sei que eu sou amado por um Deus, a tal ponto dele não negar o que ele tinha de melhor e de mais precioso. Quando isso começar a ficar claro para nós, nós acharemos descanso nele e não em outras coisas. Não em outras coisas. Só Jesus dá sentido à vida. Só Jesus dá sentido a essa história de Abraão. E só Jesus traz sentido à nossa história. Quero que você pense comigo agora, para a gente finalizar nessa manhã, nas várias desilusões e problemas que a gente enfrenta, não é? E se olharmos bem de perto para cada uma delas, nós vamos perceber que o mais angustiante deles está relacionado com nossos ídolos pessoais. Em nossa vida sempre haverá algo que vamos investir para alcançar um nível de alegria que só Deus pode dar. Em nossa vida sempre vamos investir em algo, em uma segurança que só Deus pode dar. Em um preenchimento a um vazio que nós temos que só Deus pode dar. Temos hoje, eu e você nessa manhã, a oportunidade de, assim como Abraão, fazer uma jornada até o alto do monte. Mas não para sacrificar algo, mas para olhar para o Cordeiro que foi morto e que foi entregue em nosso lugar. E ao chegar no alto desse monte, nós vamos perceber que Deus está te chamando para viver destituído de algo sem o qual você jamais pensou ser capaz de viver. Porque se temos a Jesus, amigos, nós temos toda fonte de riqueza. Nós temos saúde, temos amor, temos honra, temos paz, mas principalmente temos segurança. E se Jesus se torna o alvo disso em nossa vida, nada, nem ninguém pode roubar isso de nós.
Em Jesus nós temos uma segurança que Ele nos fornece e que nada nesse mundo pode tirar. Enquanto Deus for o primeiro em sua vida, nada poderá tirar a sua paz, a sua saúde, o seu amor, a sua honra e a sua segurança. Ninguém percebe que Jesus é tudo que se necessita até que Ele se torne tudo que você tem. Muitas vezes nós precisamos passar por isso. Nós só percebemos que Jesus é tudo quando Ele se torna a única opção. Quando nós não temos mais a quem recorrer. Quando todos os nossos ídolos caem ao chão e vemos que só Deus permanece em pé, é aí que nós percebemos: Jesus é tudo que eu preciso. Quais são os ídolos pessoais que você precisa derrubar nessa manhã? O que é que em seu coração tem se tornado prioridade, ou algo indispensável, ou algo que tem se tornado mais importante do que a presença do próprio Deus? E às vezes não são coisas ruins, às vezes são coisas boas. Família, emprego, bens, dinheiro, nem sempre são coisas ruins. Mas tudo isso se torna algo ruim, prejudicial, quando isso ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Quais ídolos você precisa nessa manhã olhar no fundo dos seus olhos e dizer do fundo do seu coração: por ter Deus, eu posso viver sem você. Por ter a Jesus, eu posso abrir mão de você. Por ter Deus, eu entendo que eu tenho tudo que eu preciso. Às vezes parece que Deus está pedindo algo difícil de nós ao derrubar esses ídolos. Às vezes parece que, na verdade, Deus está nos matando ao pouco, porque está tirando coisas que nós somos apegados e gostamos. Mas na realidade Deus está nos salvando. Na realidade Deus está nos salvando. Tudo aquilo que Deus pede para você retirar, para que Ele se torne prioridade, pode doer. Mas na verdade é um processo de salvação em sua vida. Na verdade é um processo de salvação. Não temos como saber todas as razões pelas quais Deus permite a gente passar por experiências difíceis ou situações complicadas. Mas o que nós podemos é, assim como Abraão, andar pela fé e acreditar que Deus tem o melhor para nós. Acreditar nas promessas que Ele tem. Acreditar que tudo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Nós podemos, assim como Isaac, andar calados, porque nós sabemos que Deus proverá. Assim como Jesus, mesmo quando nos sentimos sozinhos, solitários, nós podemos confiar que no final o plano de Deus sempre vai prevalecer. Podemos confiar nesse Jesus. Podemos confiar no nosso Deus. Mas essa manhã Deus quer que você passe por um processo de cura. O que é que você precisa deixar aqui nessa manhã? O que é que você precisa colocar diante do altar de Deus e dizer: Senhor, porque eu te tenho, eu não preciso mais disso. Senhor, eu não quero que nessa manhã nada na minha vida venha ser mais importante do que a tua presença. E se a gente parar para refletir, são 7 dias que nós temos, 24 horas por dia, inúmeros segundos e minutos. Quantas vezes Deus é prioridade nessas horas, nesses minutos, nesses segundos e nesses dias? Quantas vezes Deus tem sido prioridade nesse ano em nossa vida? Não adianta falar, porque o nosso coração revela aonde está o nosso tesouro, ou o que é mais importante para nós. Nessa manhã eu convido você a sair daqui leve, deixando para trás tudo aquilo que tem sido mais importante do que a presença de Deus. Decida confiar nesse Deus, nas suas promessas. O Ministério Louvor vai cantar uma música. E eu queria que você usasse esse momento para você falar com Deus. Diga: Senhor, olha, tem sido difícil. Eu confesso que tem várias coisas que ainda estão no teu lugar. Eu confesso que tem várias coisas que está difícil eu abandonar. Eu confesso que eu tenho tantos ídolos pessoais. Mas assim como Abraão, eu preciso demonstrar agora que o que é mais importante é a tua presença. Nada mais. Confie, nada vai te faltar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e imaginamos.
Aproveite esse momento para falar com Deus, abra o seu coração e coloque Deus no trono, no centro da sua vida nessa manhã. Que Deus te abençoe.